De volta com o nosso Você Bonito, eu te convido para esse super assunto. A gente vai mostrar tanta coisa ao vivo hoje que nunca ninguém viu? É novidade já no Brasil há alguns anos, mas poucas pessoas sabem. Aí a gente convidou ele, que é realmente referência nessa área, Dr. Antônio Raal, radiologista intervencionista. Bem-vindo. Obrigado. Prazer Carol, em recebê-lo. Já montamos parte aqui do que a gente vai mostrar ao vivo daqui a pouquinho, porque hoje, gente, a gente vai falar de tireoide, mas a gente vai falar de uma novidade, de um procedimento menos invasivo, minimamente invasivo, que pode ser muito eficaz em várias questões. Mas eu queria, doutor, para a gente começar, entender um pouquinho a respeito dessa glândula, porque quando a gente fala de tireoide, normalmente a gente aborda aquela questão dela muito metabólica, com aqueles sintomas, da fraqueza, as meninas que têm o ganho de peso com o hipotireoidismo, e às vezes falta, né, falar de outras questões que ela também está envolvida. Exato. Então, primeiro, obrigado pela oportunidade, tá? Obrigado vocês que estão nos acompanhando aqui. Então, uma coisa muito importante, primeiro, a tireoide é uma glândula. Tem muita gente que fala, doutor, eu tenho tireoide, graças a Deus, a gente nasceu com a glândula. É uma glândula bonitinha, eu falo porque eu sou apaixonado por tireoide, Sem dúvida. É uma glândula, eu costumo chamar de borboleta do equilíbrio. Ela parece uma borboletinha, eu vou mostrar depois para vocês no ultrassom. Uma asinha direita, uma asinha esquerda e um corpinho, tá? Só que é uma glândula fundamental para o equilíbrio do nosso corpo. Tireoide produz dois hormônios principais, T3, T4, triiodotironina, tetraiodotironina. Por isso fala tanto que o iodo é importante para a tireoide. Sim. De fato é importante, né? Ter o iodo. Nós temos na alimentação o suficiente, mais do que o suficiente, tá? O que esses hormônios fazem? Eles controlam tudo. Sua concentração, ciclo vigília-sono, ganho de peso, perda de peso, batimentos cardíacos, irritabilidade, turgescência da pele, Olha só. queda de cabelos, tudo assim, tudo passa por esse balizamento dos hormônios da tireoide que ficam geralmente em um intervalo entre um mínimo e um máximo. E o máximo. Tá? Então, nós temos basicamente, para resumir de um modo muito sucinto, nós temos de alterações de tireoide, alterações que podem ser só na função. Certo. Quer dizer, a tireoide produz ou mais hormônios do que o corpo precisa, dando sintomas. Ou menos hormônios do que o corpo precisa, dando sintomas. Certo. O ideal é que produza a quantidade certa, tá? Que vai um pouco ao encontro que eu comentei da questão metabólica. Exatamente. Do ganho de peso, perda de peso. Exatamente. Então tem essa questão hormonal. Pode ser mais, menos ou igual, tá? Outro ponto, nós temos muito frequentemente as tireoidites. O que é IT? Gastrite, amidalite, IT é inflamação, tá? Tireoidite é nada mais nada menos que uma inflamação, um processo inflamatório, realmente inflamatório, envolvendo a glândula tireoide, a glândula de equilíbrio. Então imagina você tendo, olha lá, uma borboletinha, né? Então aqui lobo direito, lobo esquerdo, né? Aqui o corpinho da borboleta que é o istmo, a região do istmo que nós chamamos, né? E essa glândula, ela repousa sobre a traqueia. A traqueia é um tubinho, digamos assim, que leva o ar das vias respiratórias superiores, vias aéreas superiores, para os pulmões e traz o ar, né? Então ela deita sobre a traqueia, tá certo? Aqui um desenho lateral. E posteriormente à tireoide, nós temos ainda 4 glândulas importantes que não tem nada a ver com a tireoide. Tá. Apenas em termos de localização. Isso é importante também para a técnica que a gente vai falar de ablação. Perfeito. São 4 glândulas chamadas de paratireoides. Paratireoides. O que as paratireoides fazem? Controlam o metabolismo do cálcio do nosso corpo. O cálcio que vai para os ossos, o cálcio que fica na circulação. Tá. Às vezes, pode acontecer às vezes em 1%, em 0,5% dos casos, 2%, em boas mãos, em bons cirurgiões, né? Mesmo com monitoramento de nervos e com técnicas mais modernas, de quando nós tiramos a tireoide por algum motivo, tá? Essas glândulas às vezes também irem embora. Então, quando a gente tira a tireoide, o que acontece? A gente deixa de ter esses hormônios produzidos endogenamente, que são fundamentais para o equilíbrio do corpo, né? E nós temos, tudo bem, nós temos os hormônios que nós compramos na farmácia. Sim. Que obviamente não é igual, mas se for preciso retirar a glândula, tudo bem, ninguém é contra a retirada. Sem dúvida. O que nós temos com a terapia ablativa é uma possibilidade, em casos selecionados, grande parte dos nódulos benignos e uma parte selecionada de nódulos malignos, a gente pode depois falar sobre isso, né? Nódulos autônomos também. Tratar esses nódulos sem cortes com essa técnica que nós fazemos já aí há 7 anos, graças a Deus. E preservar a tireoide. Então imagina, eu pedi essa bolinha. E não é cirurgia, né? Vamos fazer ao vivo, é assim, né? Ó, eu pedi essa bolinha para produção. Então imaginem que isso aqui é o nódulo. Certo. Esse nódulo aqui tá na tireoide, tá? Eu não sei se esse nódulo aqui é benigno ou não, estou olhando aqui agora, tá? Quando a gente faz a ablação, então isso aqui é uma agulha de ablação, tá?
Nós fazemos o quê? Nós entramos na pele, tá? Furinho, igual a biópsia. Entramos na pele, tá? Guiado por ultrassonografia. Então, obviamente, a experiência com imagem e com tireoide tem que ser grande. E nós colocamos essa agulha dentro deste nódulo, de um modo muito preciso, e nós vamos queimando, na verdade, essa pontinha da agulha. Não sei se a câmera consegue mostrar. É só essa pontinha da agulha. Nós temos aqui 3 tipos que são as mais conhecidas e mais seguras do mundo, tá? Tá, deixa eu São as que colocar nós usamos. aqui. Cada caso nós usamos uma outra, são todas marcas excepcionais, tá? 2 sul-coreanas, um italiano. Nós colocamos a agulha dentro do nódulo e nós vamos queimando, elevando a temperatura no nódulo, só no nódulo, Entendi. preservando todo o resto, a mais ou menos 80 graus. Todo mundo aqui já deve ter queimado a mão alguma vez Sim. fazendo algum tipo de, né, vou fazer uma comida, fazendo alguma coisa. O que acontece quando nós queimamos a mão? Nós colocamos a mão, encostou no calor e tira a mão rapidamente, Certo. porque machuca. E se nós deixarmos a mão no calor, ali 1 minuto, 30 segundos, o que acontece? Aquela pele morre. Ela morre, morreu, foi cozida, morreu. Entendi. O que o nosso corpo faz imediatamente? Essa pele morreu, vai doer no começo, vai parar de doer, vai formar uma casquinha, né? Sim, Grosso modo falando. pra um tecido- regenerar, né? Um tecido de regeneração. Com o tempo, essa casquinha vai sendo absorvida, porque o corpo sabe que é um tecido morto, o corpo faz essa leitura, e ali ou não fica nada, ou fica apenas uma pequena cicatriz. A mesma coisa aqui. Entendi. Nós matamos o nódulo por calor e a expertise de quem faz está justamente nisso. Eu vou colocar até o vídeo, doutor. Olha, a gente tem um vídeo para mostrar enquanto você vai explicando por cima, olha lá. Isso, exatamente. Aqui, por exemplo, ó, é um tratamento de câncer que nós fizemos, né? É o E que olha lá, ficou. esse aqui é o furinho da agulha, olha lá. Entendi. Então, foi um câncer específico, deixando claro. Nós temos que saber, há casos em que é possível e casos em que não é possível. Que não é possível. Por isso é muito importante a ética, a experiência de quem avalia, Sim. para dizer, sim, este caso é possível. Este caso não é possível, no seu caso o melhor é a cirurgia. Ou no seu caso, as duas coisas são possíveis. São possíveis. Cada uma com as suas peculiaridades. Ou ainda, no seu caso, nada é preciso. Nada é preciso. Muitas Perfeito. vezes não é preciso fazer nada. Apenas acompanhamento, como vocês Exatamente, dizem. exatamente. Mas, doutor, então, assim, pra gente até fechar esse primeiro momento, que a gente vai depois para Sim, este perfeito. equipamento e mostrar ao vivo, a ideia é que com a temperatura alta, ele seja Morre. depois... Ele morreu. Ele morreu e o O corpo... corpo vai absorvendo paulatinamente e o principal, toda essa parte da tireoide saudável vai ser preservada. Agora a gente vai para uma parte importante que a gente vai demonstrar ao vivo como esse equipamento funciona. A gente vai conseguir ver a tireoide, não é isso, doutor? Isso aí. Adorei. Quem está aqui com a gente é a Fernanda. Tudo bem, Fê? Bem-vinda. Eu vou ficar desse ladinho, doutor, Posso sentar aqui? para você sentar aqui. Perfeito. Vamos lá, apresente para a gente então esse equipamento Então, e a vamos lá. finalidade. Então vamos lá. Então, pessoal, vou olhar para essa câmera aqui, né? Investigação da tireoide. Investigação. Eu acho que eu vou ficar do outro lado, doutor. Tá, como Peraí, for melhor. senão eu não vou conseguir te ver Perfeito. de frente. Investigação da tireoide. Investigação hormonal, Certo. T3, T4, TSH e anticorpos associados à tireoide que podem levar a tireoidite, tá? Ok. Mais ultrassonografia. A ultrassonografia é o melhor exame na avaliação inicial da tireoide. Exame rápido, não tem radiação, não tem contraindicação, pode ser repetido quantas vezes for. Um ponto importante, ele é totalmente operador dependente. Isso é importante que se diga. Quer dizer, quem está examinando é quem faz a imagem. Então, se eu passar o aparelho aqui, é fácil. A questão é eu interpretar, é eu saber, nós temos 300 linfonodos no pescoço, nós temos peculiaridades da tireoide. Nossa. Saber, então, se eu, vamos pegar aqui, ó, isso aqui é um aparelho, isso aqui é o transdutor, Certo. né? Isso aqui é a alma do ultrassom, de todo ultrassom, né? Obstétrico, né? Sim. Cada um tem um tipo. Este é o da tireoide. Da tireoide, tá? ok. Então, se eu pegar esse aparelho e passar aqui na Fernanda, eu já vou passar um gel, nós precisamos do gel, tá? Tá. Para fazer o exame, senão a imagem não se forma. Então vejam, ó, eu vou colocar aqui, ó, aqui já a imagem da glândula da Fernanda. Essa aqui é a glandulinha da Fernanda, tá? Vai colocar na tela. Não sei se vocês conseguem já mostrar aqui, Sim. tá? Então nós vemos aqui, olha lá, o que eu falei para você, Carol. Isso aqui parece uma borboletinha. É. Asinha direita, asinha esquerda, o corpinho da borboleta. Aqui a traqueia que leva o ar. Por isso tem muita gente que tem nódulo grande na tireoide. Isso comprime a traqueia e o paciente fala o quê? Tenho dificuldade para respirar. Para respirar e até para ingerir os alimentos, para engolir, né? Outra questão, olha aqui é o esôfago, né? Geralmente fica
fica à esquerda, que é o esôfago. Então, quando você deglute, se o nódulo está do lado do esôfago, às vezes ele vai crescendo, mesmo sendo benigno, que a grande maioria desses nódulos que crescem muito são benignos. Não são cânceres, não vão virar cânceres, mas crescem, tá? Entendi. Então, os pacientes vão deglutir, fazer um pedaço de carne, alguma coisa, e falam, eu estou percebendo que tem alguma coisa. É estranho. Né? Que está atrapalhando. Por quê? Porque atrapalha a passagem do alimento no esôfago, que não consegue se estender. E outra coisa importante, vejam, a tireoide está em uma topografia muito peculiar, ó. Aqui, ó, sabe o que é isso aqui, Carol? Artéria carótida. Nossa. Principal artéria que leva o sangue para o cérebro e para a cabeça. Aqui a veia jugular, que é a veia do vampiro, né? Principal veia que traz o sangue da cabeça para o coração. Temos a artéria carótida jugular de um lado, do outro, né? Então nós temos que ter muita precisão na hora de fazer o procedimento de punção, por exemplo. Sem dúvida. Tá? E o ultrassom faz isso, a gente tem ajustes, coisas e tal. Então aqui vamos ver a glândula da Fernanda. Tá, e a minha pergunta é a seguinte, doutor, falando um pouquinho desse exame, né, que ele é fundamental, então, para todos os diagnósticos, mas a gente pode ter um caso de paciente, quando você pega um exame de sangue, por exemplo, aquele exame está normal, e quando você faz um ultrassom, tem algo muito alterado nessa tireoide? Essa sua pergunta é excelente. Por quê? Pessoal, muita gente fala isso. Eu fiz os exames de sangue só, estão normais. Pois é. Não preciso fazer ultrassom. A esmagadora maioria das alterações no formato da glândula, nódulos, bócio. O que é bócio? Qualquer aumento da tireoide. Tá. A tireoide normal tem mais ou menos 15 ml, 18 ml, centímetros cúbicos de tamanho. Sim. Se ela tem 25, 30, isso é um bócio. O bócio é o aumento da glândula tireoide, tá? Daí nós temos bocinhos, eu sempre falo isso para os meus pacientes, bocinhos e bociões. Tem pacientes que têm mega bócios. E que às vezes não operaram, não tiveram oportunidade, ou não quiseram operar, ou não tiveram oportunidade de tratar. E tem, então, todos são bócios. Bócios menores e bócios maiores. E que essa técnica também pode ser efetiva? Sim, ela é indicada para a grande maioria dos bócios. Tá? Então, isso é um ponto importante. E a grande maioria dessas alterações de formato não cursam com alteração nos hormônios. Então, o paciente tem a função hormonal normal, quer dizer, o resto da glândula, a parte saudável da glândula, produz os hormônios que o paciente precisa, ou totalmente ou parcialmente. Certo. Você pode ter um hipotireoidismo. Quer dizer, o hipotireoidismo quer dizer o quê? Você já ouviu um monte de pessoas falando que tem hipotireoidismo. A metade das alterações de tireoide, dos 15% dos adultos que tem, são hipotireoidismo. Então, o paciente tem o hipotireoidismo, tem sintomas, a glândula produz, mas não produz tudo. Você toma um pouquinho de remédio para repor só o que falta. Certo. Mas essa glândula tem função. Tá tudo bem. É diferente de quando você tira a glândula, para de produzir totalmente os hormônios, vai tomar um remédio em dose fixa. E tem que todos os dias. Para sempre, certo. Para sempre. E aí, o nosso corpo não precisa de dose fixa, ele precisa de dose, um dia um pouco mais, um pouco menos. E a tireoide faz esse equilíbrio. Então, óbvio, quando não há possibilidade, temos que tirar a glândula. Sim, é um câncer maior, é um bócio que não é passível de tratamento ablativo. Eu mesmo falo, tem que fazer cirurgia. Tem paciente que fica bravo, às vezes. O paciente vem do norte, nordeste, do interior, quer passar com a gente, e nós somos muito técnicos com isso. Realmente, não tem literatura médica para isso. O melhor para você, no seu caso, é cirurgia. Encaminhamos para uma avaliação cirúrgica. Agora, quando é possível preservar, e na grande maioria dos nódulos benignos, é possível. Quanto? 80%, 90%. Olha que interessante. E dos malignos também, tá? Dos malignos, especificamente dos carcinomas papilíferos, que é o tipo de câncer mais indolente, menos agressivo. Nós temos 4 tipos principais, mas esse é o mais indolente, mais frequente, e os pequenos, que tem mais ou menos até 1 centímetro, uma boa localização na glândula. Então, esses cânceres hoje têm, em literatura médica, das melhores revistas do mundo, resultados similares de tratamento, de recidiva, de tratamento de cura total, similares aos da cirurgia, especificamente para esse tipo. Então nós temos que diferenciá-los para saber se é possível ou não. Sem dúvida. Eu vou aproveitar e colocar perguntinhas do público para você, que já foi sinalizado que está bombando, olha lá. Rosana, obrigada, um beijo. Qual o tratamento ideal para amenizar os sintomas do hipertireoidismo? Exatamente, então excelente pergunta, tá? Hipertireoidismo dá sintomas bem desagradáveis. Às vezes tem gente que, pessoa que está ansiosa, está nervosa, está explosiva. Nunca fui assim, né? Mais em mulheres têm mais doença de tireoide de modo geral, né? No global, do que homens. Se o hipertireoidismo for causado por um nódulo, chamado, é um nódulo que muitas vezes é benigno, a gente chama isso de doença de Plummer, né? Nós podemos tratar, aliás, publicamos recentemente
A maior casuística do Brasil é fera em ciência, Que em ablação legal, tireoide. doutor. O artigo da maior casuística mundial em tratamento por ablação, Aham, tá? foi o que a De gente nódulos, demonstrou. tá? De nódulos quentes, nódulos que a gente chama de nódulos quentes, que produzem hormônios acima do que precisam. Olha. Então, a ablação é uma possibilidade se a causa do hipertireoidismo for essa. O nódulo. Outra causa de hipertireoidismo é a tireoidite, sobretudo Graves, a doença de Graves. Na doença de Graves, a gente tem a glândula toda produzindo hormônios de modo... É uma glândula toda doente. Doente. Uhum. E aí a ablação não é a melhor técnica. Tá. Pode ser feita? Já fizemos? Já fizemos. Paciente que não tinha condição de cirurgia, ou paciente obeso mórbido, paciente muito idoso. Entendi. Que Paciente a cirurgia, que a não é seria- recomendada porque não é tão E segura. aí, Aham. então, isso não é o melhor tratamento, mas nós Entendi. conseguimos controlar nesses casos, tratando 70% da glândula, 80% da glândula, e com isso matamos essa parte e o resto que foi produzido normalizou a função. Não é o Interessante. ideal. O Mas- tratamento padrão ouro para isso ainda é cirurgia e tem a iodoterapia também. Tá? Mas são as duas causas principais. O principal é diagnosticar qual é a causa, do hipertireoidismo. E aí, o recurso é esse exame. Exatamente. A ultrassonografia é um dos principais, né? De imagem é o principal. Né? Vou colocar mais perguntinha, doutora, olha lá. Tudo bem com a tireoide aqui da, Tá, da tá Fê? bonitinha, eu tô olhando aqui, Marisa, um beijo, obrigada. Problemas, então, na tireoide, eles podem ser considerados genéticos, doutor? Não vamos dizer genéticos. Uma coisa importante que se diga, até por isso que eu gosto muito quando vocês abrem esse espaço, para nós falarmos sobre isso. Sim. Mais ou menos 15% da população do Brasil, da América, da Europa, do mundo adulta tem algum tipo de alteração na tireoide. Tá. Então, primeira coisa, tem alteração na tireoide e 4 vezes mais mulheres do que homens. Que homens. Não se sabe por quê. É pergunta de $1 milhão, tá? Mas, além dessa alta prevalência, tem um componente que pode ser genético, quer dizer, Tá. uma predisposição individual. Por exemplo, vamos supor aqui que a Fernanda, a tireoide dela é bonitinha, ó. Não tem nada, bonitinha, borboletinha, bonitinha. Mas vamos supor que ela tivesse nódulos, tivesse um bócio multinodular. Tá. Isso é uma tendência dela, mas se a gente for investigar, é possível que a mãe tivesse, que a irmã tivesse, que o pai tivesse, mas geralmente mais da linhagem feminina. E aí sim tem um componente genético que pode estar associado a isso. Certo. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Leandro. Um beijo para você. Tenho hipotireoidismo e há 12 anos retirei a tireoide. E estou nessa luta de ajustar a dose. Em algum momento é possível ajustar a dose certa? É por isso, exatamente o que o doutor comentou durante todo o tempo, o quanto essa técnica, ela bem indicada, mantém e, né, o quadro, você continua com a sua tireoide Isso é e muito resolve importante. o problema. Então, é por isso que a gente doutor? gosta de passar essa informação. Então, sim. deixando claro aqui, gente, não são todas que são passíveis de ablação. Benignos a maioria, cânceres selecionados. Mas, quando você tira a tireoide, você vai tomar uma dose contínua. E a tireoide, ela faz uma leitura, o corpo da gente faz uma leitura. Hoje eu estou precisando de mais hormônio, ela produz mais hormônio. Hoje eu preciso de menos, né? Então, um atleta, hoje eu vou participar de uma competição, eu preciso de uma atividade maior, hoje eu vou ficar em casa o tempo todo. Então, os hormônios sempre flutuam, o normal entre tanto e tanto. Certo. Quando você tira a tireoide, você não vai falar, hoje eu preciso de mais, eu vou tomar mais remédio. Não pode, Não pode. dose fixa. Hoje eu preciso de menos, eu vou tomar menos. Então, o que muita gente fala, não são todos, mas muita gente fala que tira a tireoide, tem dias que eu estou ótimo, mas tem dias que eu estou péssimo. Nesses dias em que você está péssimo, pode ser, né, que seja porque aquela dose ou é muita ou é pouca para você naquele dia. Então, mesmo quando nós fazemos uma terapia ablativa de tireoide, né, em uma glândula que ela ou já produz menos do que deve, ou venha a produzir menos do que deve, se for o caso, a grande maioria não, preserva a função total. Mas se acontecer o paciente ficar hipotireoideu ou já ser hipotireoideu, é muito melhor do que você tirar a glândula. Porque essa glândula que sobra, ela vai fazer essa modulação. O eixo natural, né? O eixo natural. E você vai só complementar o pouquinho que falta. É diferente de você tomar dose plena. Certo. Repito, quando não é possível, tudo bem. Tudo bem. Mas que bom saber com essa aula, doutor, que é referência na área, que temos, né? Então, vai passar sobre uma análise, mas certamente vai ajudar muita gente. Exato. Vamos para mais perguntinha.
Obrigada, Kátia, um beijo. Problemas na tireoide, pode dar então tontura se precisar aumentar a dose do remédio? Pode. Obviamente, assim, a gente tem um capítulo inteiro sobre cefaleia e tontura nos livros da medicina, né? Quando eu estudei na Universidade de São Paulo ali, tinha livros só sobre isso. Mas, enfim, a tireoide, se ela funcionar mais do que deve, ou se tiver mais hormônios do que deve, ou menos do que deve, ou eventualmente até um processo de inflamação, uma tireoidite, ou até um nódulo volumoso que está comprimindo a traqueia e a passagem de ar pode estar alterada, sem dúvida, podem ser causas de tontura. Não quer dizer que seja, mas podem sim. Doutor, uma coisa muito importante, o nosso check-up da tireoide deve ser feito de quanto em quanto tempo? Outra pergunta excelente, tá? Diferentemente do ultrassom, mamografia de mamas, né? Ultrassom de próstata, colonoscopia, que está no Ministério da Saúde, nos guidelines, a partir de certa idade tem que se fazer e tal. Ultrassom de tireoide não está. Não está. Tá? Isso não é um erro, é uma questão porque o Ministério da Saúde tem que ser abrangente. A gente fala de milhões de pessoas, né? Sim. Mas o ideal, você não precisa fazer toda hora, mas se você nunca fez um ultrassom de tireoide, é ideal que se conheça a sua glândula. Faça uma ultrassonografia. Se puder fazer uma vez por ano, tiver essa disponibilidade, a esmagadora maioria dos planos de saúde cobrem a ultrassonografia de tireoide, faça. É rápido, é preciso, né? Mas faça, obviamente, com alguém que tenha expertise, experiência, foco em tireoide, porque não basta fazer, a gente tem que diagnosticar e ver o que tem aqui. Tem que estar ali com um olhar bem atento. E as crianças, doutor? Também podem ter. Pode ser um pouco mais raro, talvez, alguma questão, mas ela pode ter, né? Pode ter também. Não costumamos pedir ultrassonografia de tireoide para criança, é bem difícil, né? Normalmente se pede ou quando se detecta alguma alteração em exame de sangue que sugira alguma coisa. Por exemplo, fez o exame de sangue e o TSH está alterado, ou tem um aumento cervical, ou algum histórico familiar. Né? Então aí costuma se fazer, né? E aí sim se detecta da mesma maneira como eu estou vendo aqui com a Fernanda, as alterações, a gente tem que seguir o protocolo de investigação com a biópsia, com a punção aspirativa, né? E eventualmente terapias ablativas, se for o caso. Tá certo. Dá tempo de mais? Quanto tempo? Tá. Hein, viu? Tô ligadona aqui no papo. Dá tempo de mais perguntinha, né, Cláudia? Olha lá. Cláudia, obrigada. Um beijo. A reposição de vitamina D pode alterar a paratireoide? Olha, na verdade não a reposição, né? A quantidade inadequada de vitamina D para menos ou para muito para cima, quer dizer, a hipervitaminose D também é ruim, né? Então, se você tiver níveis acima do normal, do esperado ou abaixo, isso obviamente pode afetar a função das paratireoides e do metabolismo do cálcio como um todo. Doutor, você comentou, a gente tem um minutinho. Essas questões que às vezes podem também acometer a tireoide, de infecções e inflamações por vírus. Tireoidites, exatamente. A gente também consegue mostrando com essa imagem, certo? A tireoide, nós conseguimos ver uma tireoide heterogênea, uma tireoide que está alterada, então não conseguimos detectar com aumento de fluxo ao Doppler. Então, o ultrassom, se bem feito, adequadamente feito, a gente consegue, é o exame ideal. É o exame ideal, tá certo. Eu vou te agradecer muito, doutor. Obrigado, eu que agradeço. Chegaram muitas perguntas lá no Insta, depois se você tiver um tempinho, o público vai amar. E a gente vai fechar, vou mandar um beijo aqui para Fernanda Rios, que ela é da Health Models Brasil, o Instagram é @AUXAssessoria, e o doutor Antônio Raal, radiologista intervencionista com foco em tireoide do Hospital Albert Einstein. Você encontra esse aqui, né, doutor? @Antônio Instagram, Raal. @Antônio Raal. Isso, tá lá marcado no nosso. Raal RAHAL. @Antônio Raal, isso mesmo. Obrigada, doutor. Parabéns pelo trabalho fantástico. Obrigada, viu, Fê?